Estamos de volta, recebendo hoje com muito carinho, mais uma vez, a ginecologista doutora Juliane Lotufo. Obrigada pela gentileza da presença, doutora. Obrigada pelo convite. Passou bem o Natal? Passei bem, família, graças a Deus, né? Com os filhos todos. Que bom, Amém. É muito gostoso, né? Amém. Essa oportunidade que a gente tem de reunir toda a família em volta da... E celebrar, né? E você, passou bem também? Também, graças a Deus, com a família reunida. Amém, amém. No sábado à noite a gente passou com a minha irmã, cunhado, tia, sobrinhas. E aí no domingo, no almoço de Natal, com a família do marido. Dividindo. Que aí a gente tem que dividir, certo, né, tem que doutora? dividir, isso mesmo. Aí eu dividi um pouquinho cá, um pouquinho lá, mas graças a Deus passamos bem, todos juntos. Amém, amém. Doutora, durante a cena a gente tem a oportunidade de falar bastante, né, sobre diversos assuntos relacionados à saúde da mulher. Isso. A gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo. E hoje a gente fala um pouquinho sobre os corrimentos. Por exemplo, é comum. Existem diversos tipos de corrimento vaginal. Alguns, gente, são... Outros são sinais de alerta de que algo está errado. Mas em casa, como é que a gente percebe? Como a gente vai fazer essa diferença de um corrimento normal, que pode ser sinal de algum problema? Juliane Lotufo está aqui hoje exatamente para explicar para a gente, né? Quais são esses tipos de corrimento e em que momento a gente deve levantar a anteninha de preocupação, correr agendar uma consulta e procurar a ajuda de um profissional. Bom, existem alguns corrimentos normais. Por exemplo, na ovulação. A mulher, quando ovula, ela libera uma secreção que parece uma gelatina, uma clara de ovo. E aquilo cai quando vai ao banheiro ou fazer xixi, vem junto, mas sai pela vagina. Às vezes fica na calcinha, então a mulher se sente mais molhada. E aquilo é um corrimento fisiológico, que é normal do corpo, que é sinal que a mulher está ovulando, período fértil. Que naquele período ela está ovulando, portanto é o período mais fértil ali da mulher. Fértil. Um outro corrimento que é normal, porque assim, a gente tem umas glândulas na vagina que servem para lubrificar a vagina. Então, a mulher que tem atividade sexual, todas essas glândulas liberam secreção, então são lubrificantes. Agora, como é que é normal? Não tem cheiro, não tem odor forte, não dá coceira. Pode manchar a calcinha um pouquinho, mas não é todo dia. Normalmente, o corrimento normal, ele não te dá um sintoma de incomodar. Quando ele está em excesso, tem alguma coisa, principalmente se der coceira, se der ardência forte, se for esverdeado ou muito amarelo, se for sanguinolento. Então, se for avermelhado com sangue, esverdeado ou muito amarelo... Muito amarelo e com odor, a gente deve né? procurar e com odor ou com coceira, com prurido, que a gente chama de prurido, né? Que é muito comum em fungo, o fungo da ardência e da prurido. Esses não são normais. E nessa fase do verão, né, que o pessoal vai para a praia, fica muito tempo com o biquíni molhado, troca menos vezes e às vezes usa algum produto, né, e protetor solar, que às vezes bate no biquíni, isso dá muita irritação. Então, uma coisa que a gente chama de vulvite, que é uma reação inflamatória da vulva, né? Então, tem a vulvite, que é da parte externa dos órgãos genitais, a vaginite, que é inflamação na vagina, entendeu? E a vulvovaginite, que é quando você tem as duas coisas, uma irritação externa e interna. Perfeito. Doutora, quando a gente tem, então, esses corrimentos com cheiro forte, quando a gente percebe uma ardência, uma coceira nessa região vaginal, e quando a gente percebe a cor no corrimento, ou avermelhada, com sangue, ou amarelada, ou esverdeada, como você comentou. Essas cores, o que elas significam? Elas podem ser sinais do que no nosso organismo? Então, de um fungo, por exemplo, o fungo, o mais comum é a candidíase, né? Que esse normalmente dá um corrimento branco, como se fosse um leite coalhado. Parece uma nata, sabe assim, com os pedacinhos. Isso é comum na candidíase, que dá muita ardência externa e muita coceira. Tá. Agora, por exemplo, um corrimento meio espumoso, mas puxando para um marrom ou um esverdeado, é muito comum nas vaginoses bacterianas. Existe um Gardnerella, que é muito comum, inclusive, em situações de estresse, que
que é muito comum, até a gente vê em época de vestibular nas meninas, tem um odor forte, né? E o que dá a sensação que dá na mulher é que ela tira a roupa e fica na roupa. Ou se ela for ao banheiro, fica no ambiente. É um odor muito forte, principalmente pós-menstruação, é comum, pós-relação sexual. Você sente. Além dessa questão do incômodo com odor, isso pode trazer alguma consequência, algum problema mais sério para aquela pessoa, para aquele organismo? Porque existem bactérias, por exemplo, a tricomonas, que é uma bactéria também que dá odor, que dá muito corrimento, que ela pode dar uma infecção nas trompas, pode provocar infertilidade, porque o bichinho está ali na vagina, ele sobe, entra dentro do útero e ele pode ir para os dois lados, são as duas trompas que a gente tem. E aí pode dar uma coisa que a gente chama de salpingite, que é uma inflamação tubar, uma inflamação na trompa, e essa mulher de repente ficar com uma trompa obstruída por causa de uma infecção, né? Isso é muito comum em quem pega doença sexualmente transmissível, e aí pode dar infertilidade. Então, assim, todo corrimento fora do normal, falou, tem que procurar um médico. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado, porque pode deixar sequelas para o futuro, entendeu? Na vida da mulher, além de dor pélvica mesmo, entendeu? Existe uma doença que chama doença inflamatória pélvica, que é esse corrimento que foi para a trompa e da trompa vai para dentro do abdômen, que pode provocar aderências, grudar um órgão no outro, se torna uma doença grave. Doutora, acho que a gente vale ressaltar e reforçar também uma informação que você já compartilhou esse ano e eu acho que é muito oportuno a gente relembrar, né, nesse fim de ano. Entramos oficialmente no verão. Isso. Agora é época de praia, piscina. Gente, tem uma coisa que você não pode emprestar na sua vida. É biquíni. Biquíni. Ou lingerie, né, a calcinha. Calcinha, gente, para você usar no seu dia a dia, ou a calcinha de biquíni, são coisas que a gente não empresta. Nessa época do ano, às vezes vai na casa de um parente, de um amigo, mas eu não trouxe, né? Mas eu empresto para você. As meninas, as crianças, né, vão na casa de uma amiguinha e, eu não trouxe roupa para ficar. Gente, tem que sempre ter uma calcinha nova em casa. São coisas que você não se emprestam, Você tem né? que dar, não se empresta e tem que ser novo, né? E do ano se pega muita coisa, né? Muito banheiro, o pessoal usa muito produto de limpeza, às vezes em excesso. Não se deve lavar calcinha, por exemplo, com cândida, né? E tem gente que usa, porque isso provoca as irritações alérgicas que dão na vagina e na vulva, provocado por produtos químicos. Tem gente que tem queimadura nessa região por causa de produto químico, né? Então tem que ser lavado mesmo com sabão neutro de preferência, né? Não se misturar roupas. Tem muita gente que lava a calcinha no banho. Isso pode? Também. Você pode lavar desde que você leve e estenda do lado de fora do banheiro, né? Por quê? Tem que secar no sol. Secar no sol. Porque você guarda no banheiro, às vezes aquilo cria fungo, cria um meio de cultura para você pegar um fungo mesmo e aquilo cria um meio de cultura e o bichinho prolifera ali. Aí você veste a calcinha e pega a doença. Então o problema é a secagem. Por exemplo, de lavar, tomando banho ali, água quente do chuveiro, usando sabonete. A falta do oxigênio, né? Tem que oxigenar o meio. Então posso lavar tomando banho, usando sabonete. E estender. Mas tem que estender e secar no sol. Estender ou numa área que tenha ventilação. Porque, por exemplo, uma pessoa que mora num apartamento, que o sol não bate de cara, mas ela tem o varal, a janela está aberta, fica ali ao ar livre, né? Já é o suficiente. Já é o suficiente. Agora, se puder secar o sol, melhor. Perfeito. Eu vou fazer uma pausa, no próximo bloco a gente volta a conversar com a doutora Juliane Loutufo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade e não participou durante esse ano, por algum motivo, aproveita hoje. Pergunta esclarecida ao vivo? É só ligar, fala com as nossas meninas do call center ou participe pelas nossas redes sociais, tá bom? Tem a página do Mulher.com lá no Facebook, tem perfil no Instagram. Eu tô aqui, gente, ó, com o tablet. Se você mandar sua perguntinha, a gente lê aqui ao vivo no próximo bloco, tá? Aproveita para curtir e seguir os nossos perfis nas redes sociais, porque a gente faz com frequência também o sorteio para os nossos internautas, né? Uma vez por mês a gente contempla aí alguns internautas, o pessoal que está sempre participando, mandando mensagem. Então aproveita, deixa lá seu recadinho, sua dúvida, seu beijo. Mulher.com
no Facebook e os perfis no Instagram e no Twitter. E tem o meu também lá, Tatiane Camargo TV, perfil no Instagram, tem a página no Facebook, vai ser um prazer receber todas vocês. Coloquem sempre o nome e o estado, a cidade de onde vocês estão falando, para a gente poder prestigiar a região onde vocês moram, tá bom? Tatiane Camargo TV e Mulher.com Oficial. Ainda não está seguindo? Corre lá seguir e ainda concorre aos sorteios que a gente faz frequentemente. Intervalo, a gente volta no próximo bloco com mais bate-papo sobre saúde da mulher.